Você ou sentiu angústias, ou depois de um certo tempo começou a passar e sentir irritação. Que essa energia, ela começa a irritar, ela causa angústia. Por quê? Porque você, imagine você tentando respirar, você começa a ficar extremamente irritado, às vezes sufocado é a palavra. Quando você está com gripe, que você não consegue respirar direito, você fica cansado, então você não vê a hora de puxar um oxigênio, alguma coisa geladinha, sabe que você vai no ar-condicionado, dá aquele cheiro, você relaxa. Então é uma sensação parecida com isso, só que você não consegue entender por que você está sentindo isso. Você começa a sentir isso, sentir constantemente. Você liga o ventilador, não funciona. Você liga o ar-condicionado, não funciona. Você não consegue retornar e a concentração dificulta, fora angústia e outras sensações. Por que que acontece assim? Porque o começo do carnaval tende a ser mais calmo. Os espíritos, eles vão focados em sugar o máximo de... Aproveitar também, eles vão dançar, velho. Que nem uma bandinha que passa e naturalmente você começa a balançar o pé, balançar o fiofó. É natural. Os espíritos também vêm para isso, só que eles vêm para puxar a energia da galera também, é um processo que acontece continuamente ali, ainda mais das massas. Existe um processo mais complexo do que isso, provavelmente, aí a gente dá, porque é o processo da trocada magnética para seres que dominam os dominadores. Como tem os dominadores de blocos, os dominadores das cervejas que vendem mais, enfim, as roupas que chamam mais atenção, tem os seres que controlam também o sistema energético mais pesado, que não é esse o foco do vídeo. Mas isso também está acontecendo nos bastidores, só para citar, tá? Isso tudo está acontecendo em conjunto. Quando termina esta fase, que é a fase do suga-suga, ela termina no sábado, entre o sábado e domingo. A segunda tem um pouquinho também. A partir dali, os espíritos que precisam aproveitar a colada, o que acontece? Na colada magnética, as casas, os ambientes, eles têm uma média magnética. Por exemplo, a nossa casa aqui tem uma média magnética correspondente às pessoas que moram aqui, eu, a Karen, os meninos e os cachorrinhos. Então, tem uma energia aqui. Tem uma média. Essa média, ela se mantém num padrão tal, tá? Sei lá, um padrão magnético mental tal. Quando a colada acontece, essa média, ela cai. Então, por exemplo, se você está ali numa média consciencial ou uma coisa que está um pouquinho mais alta, nessa fase, você baixa a frequência, então você fica acessível. Porque é como se você, por mais que você quisesse, existem fatores externos que você não controla. É quando a célula recebe um ataque externo. Então não dá para controlar. Digamos que ela foi infectada temporariamente, o corpo está infectado e ela começou a receber ataques de vírus, uma virose pesada está jogando ali seu DNA dentro do magnetismo, enfim, é o que vem de fora. Então, acontece pelo que está dentro, que abre espaço pelo que tem de fora, e você come... Então, o ambiente que nós vivemos, o fluido que nós vivemos, apesar de estar pegando geral, você tem ali sua casinha, que seria sua organela. Estou fazendo um comparativo com as células, tá? Na sua casinha, você começa a respirar aquele ambiente que está no citoplasma. Então, o ambiente que era antigamente no pHx não é mais. Enquanto o citoplasma está infectado por magnetismo, que tanto daqueles seres que moram ali dentro abrir espaço, deixando ele fraco para os que vêm de fora, então você começa a respirar um ambiente entre o pH que você vivia e aquele que vem de fora, então ele muda. Então você não consegue mais concentrar. Coincidentemente ou não, muita gente não dorme, principalmente na terça para quarta e hoje, porque são os últimos dias, então, os últimos dias em que a energia vai estar no ápice do peso, mas ela não para aí. Tanto que nós sabemos que há uma consequência do que nós fazemos. A limpeza dessa sujeira demora um tempo para sair totalmente. E o impacto das ações que foram feitas nesse dia, sei lá, brigas, baixadas de frequência, muita gente vai se infectar nessa fase, vai ter uma virose que sempre acontece pós-carnaval, que, sei lá, bactérias e vírus, sempre tem uma virose que é pega na praia no verão ou é pega no carnaval. Inclusive, se nós lembrarmos o que aconteceu em fevereiro de 2020, foi quando o Covid explodiu. Eu não sei se segurado de propósito, ou se só... Em março foi quando começou a pandemia. Terminou o carnaval, o bicho pegou nos hospitais, foi quando todo mundo se infectou. Começou a vir de infecção para todo lado, foi justamente no final do carnaval, em que todo mundo tinha meio que escondido o negócio, mas sabia que a coisa ia explodir ali, a gente achava que não ia chegar, mas chegou. Quando chegou, chegou justamente por causa desse contato. Então houve uma fragilidade que nos levou a uma sensação, claro, visual absolutamente pesada, na posterior do Covid, do carnaval, no Covid um tempão.
esse processo vai pegar a gente por um tempo, mas não é só através das viroses, não. Existe uma abertura, essa abertura de portal, ela vai fechar. Os mentores estão fazendo, ela vai fechar por princípio de até físico, é uma questão física. Se não tem mais acesso energético denso, a tendência é que essa energia se feche, e ela não mais tenha, os espíritos que estão numa frequência mais alta, na dimensão acima, digamos assim, mas não é mais baixa, não é melhor, no umbral, não vou ter mais tanta facilidade para chegar até a gente como chegaram agora. O problema é que no final do carnaval, nos últimos 2 dias, é quando eles aproveitam para obsediar. Já sugamos tudo que está sugamos, agora a gente precisa aproveitar o magnetismo denso para perturbar e tirar de uma vez por todas a bolha de proteção daqueles que estavam se achando protegidos. Então, os assédios aumentam, as pessoas estão extremamente irritadas no final do carnaval, nervosas, tanto pela própria melancolia do final, como o processo que eles não sabem entender quais são. As pessoas dirigindo não estão normais, você vai ver que vai ter gente irritada. Um dia que tem que tomar cuidado na rua, inclusive dirigindo, andando, porque está todo mundo meio louco. E acontece também irritabilidades, por isso que ontem eu fui deitar, velho. Eu ia jogar, até falei, tinha terminado aqui o musical, eu falei, bom, eu vou jogar um pouquinho. Mas quando eu entrei, o bicho estava tão difícil, que eu fiquei, não, vou ficar com a Carita aqui. E fiquei junto dela. Porque estava tão forte, que eu falei, se eu sair daqui, o bicho vai pegar. Então, a melhor forma é a gente ficar juntinho, protegido pelo sentimento. Porque não tinha o que fazer. A coisa, como eu falei, a coisa estava no citoplasma, a coisa estava no fluido. O fluido que nós respiramos está infectado nesse momento. Se eu saio daqui agora, eu abro espaço para um espírito fazer um trabalho mais pesado sobre o processo. Então, o que eu fiz? Me aproximei e comecei a ficar juntinho. Nós ficamos juntinhos quando a gente ficou melhor, energeticamente. A gente conseguiu tirar esse magnetismo que estava tentando. Mas mesmo assim, eu fiquei estudando até 4 horas da manhã, não consegui dormir, não. Enquanto eu estudava, estava ali estudando, velho, imagem sexual o tempo inteiro rodando na minha mente, velho. O tempo todo vinha, não, se saia. Aí estava ali, não sei o quê, estudando DNA, se saia, o tempo todo. Aí foi a hora que eu falei, cara, tá só um minutinho que eu preciso dar um aviso aqui, porque as pessoas, pelo menos assim, eu sei o que eu estou sentindo, eu tenho um tempo que eu estudo sobre isso, não é nada absurdo, é uma coisa simples, e vamos fazer até uma pesquisa. Cara, é só ir lá e ver. As pessoas não são mentirosas, não tem por que mentir. É uma coisa que é vista claramente, também não há uma indução nem nada. É só lá falar a quantidade de gente que estava com insônia, com angústia, que acordou estranho, com controle, que brigou em casa nesses dias. Tá? Tem gente que brigou, velho. Muita gente tem gente que até se separou no dia de ontem. Porque entraram em confusão, os espíritos aproveitam essa densidade e conseguem dominar. Quem é médium, se lasca nesses dias se não se cuidar mais. E normalmente já está um tempo parado, né? E vai ter um monte de relato aí. Tava gente que fica enjoado, gente que passa mal mesmo. Então daí vem essa colada magnética, é por isso que ela acontece. E eu achei estranho demais, aí começa a quaresma. Quaresma é não por acaso, na verdade a quaresma é bem mais antiga do que a gente vê, ela é um período que começou em 325 depois, claro, de Cristo, né? No primeiro concílio de Nicéia. Ali começou a observar que existia alguma coisa que acontecia nessa época, isso que eu queria achar que interessante. Nessa fase, obviamente, tinham pequenas festas, mas não tinha nada sobre isso. E aí é que eu questiono. A gente acha, estamos falando, que a colada magnética ela acontece devido às ações do ser humano. Mas e se não for assim? E se sempre existiu no astral uma tentativa de colada magnética que talvez não por acaso nos induzia a fazer a festa, inclusive a festa da carne, que é o carnaval, que marca o começo da quaresma. E vai até, esse ano, vai até 28 de março. É como se a abertura do portal, fazendo o esforço magnético, fazendo com que os seres humanos entrem mais vontade, abrisse tão forte isso que nós passamos um tempo sobre assédio mais forte. E isso parece ter sido percebido pelas pessoas religiosas, a galera da igreja, que percebeu que nessa fase existia uma intensidade maior. Eu estava lendo esse negócio das galinhas, tem uma parte que em outra parte é inexplicável.
Diz que as galinhas param, é mito, tá? Mas tem uma parte que é estranha. As galinhas param de botar ovos nas quaresmas, elas começam a diminuir. Mas diz que nessa fase, pelo menos aqui é a fase que a gente está no verão, né? Aqui no Brasil não faria sentido. Mas diz que é a fase em que começa a ter menos sol e ela começa a ter menos acesso ao sol, por isso que nos lugares onde elas têm que botar ovos, tem luz o dia inteiro. E com isso, a mudança disso faz com que elas comecem a não botar ovos. Mas tem uma outra explicação que também não consegue entender direito, é que por como que isso acontece no Brasil, que é a época que mais tem sol, né? A gente está entre o verão e a primavera, na saída disso, né? Então, tem uma parte que diz que é mito, e tem outra parte que não explica 100%, né? Apesar da tentativa de fazer a coisa acontecer. Enfim, talvez seja o calor, que seja o calor demais, mas aí, coincidentemente ou não, nessa fase é a fase no ano, na média, em que os animais, segundo falam, também sentem, mas tem um mitozão aí nesse negócio aí. É interessante você pensar também que o peso que nós conseguimos fazer no citoplasma, quer dizer, no ambiente, como que o ser humano consegue sujar tanto o ambiente por causa do sexo? Vamos pensar assim. Você já teve numa cidade onde, tendo São João, Salvador faz isso, no dia 20, tantos fogos que soltam, que a cidade sobe uma fumaça, que fica uma neblina na fumaça, né? Fica na cidade inteira. Não sei se já teve a oportunidade de ver. É como se aqui ficasse tudo esbranquiçado atrás aqui, fica tudo branco. Então, algumas, não são todas, algumas pessoas, crianças e tal, começam a soltar bombas, fogos, enfim, e sobre uma quantidade de fumaça, que inclusive a pessoa com asma sofre muito. Isso acontece em Recife, acho que Salvador, Campina Grande, Caruaru, as cidades que soltam bastante, que tem uma conexão bem forte. São Paulo tem, mas não é tanto aqui, mas não compara com esses lugares assim, não. Tanto que aqui o cara trabalha no São João. São João é feriado, papai, lá. Que a galera trabalha. Se você juntou a quantidade de pessoa que vai soltar fumaça, que não são todos, veja como eles conseguem atingir a cidade inteira com a fumaça. Atitudes de poucos, quer dizer, de não todos, mas de uma proporção interessante, conseguem sujar a cidade inteira. Então, são poucas pessoas, ou aquelas que vão, conseguem fazer o mesmo princípio, só que a gente não está vendo, é uma fumaça que sobe. Agora, para pensar se a gente fizesse o contrário. Significa dizer que, se nós conseguimos abrir um portal dimensional negativo, por espíritos que vêm para cá sentirem prazer que eles não conseguem sentir. Imagine que várias pessoas fossem se reunir para soltar cheirinho de flores, gotículas gostosas no ar, orações, preces. Imagine que todo mundo sentisse, jogasse alguma coisa gostosa no ar. Imagine que causasse uma atmosfera de positividade. O quanto isso também não nos afetaria? A gente não consegue fazer isso, né? No meio a verdade é que nós somos muito egoístas para, no geral, nos juntarmos para pensarmos numa questão consciencial em conjunto, uma mega situação, um mega evento. No geral, nós temos um evento mais voltado às questões que envolvem prazeres ou nossa própria beber, enfim, né? Então, significa dizer que assim funciona a capacidade da gente mexer no ambiente e fazer com que todos sejam afetados. O problema é que não é feito só local, isso é um efeito incrível, que é feito em vários lugares, e não é só de quem está lá. Mesmo tem gente que está em casa que, de alguma forma, consome uma coisa ou outra do carnaval, assistindo TV, existe uma irradiação mental, não é a mesma que as pessoas curtem, e vem, não tem nada errado, repito, na alegria e tal. O problema é a desvínculo do equilíbrio. Qualquer coisa que passa muito do equilíbrio é estranha. Bem visto as pessoas com ações bipolares, que quando não estão tristes, estão altamente alegres, e não é normal. Sai por aí gastando tudo, não sei o quê, pulando à vontade e tal. É um tipo de comportamento que ultrapassa a normalidade, em que se chama de alegria exacerbada. Ele é meio estranho no sentido comportamental, partindo do princípio que a gente não faz isso sempre. Um dia que se solta, de uma vez por todas, aí bebe à vontade e tal, passa um pouco do limite, e nós vivemos num mundo onde é bem estranho, quem olha de fora assim, vê aquele povo todo unido ali, acha estranho, né? Junto ali, pulando, junto ali com música, calor, barulho. É o lugar que normalmente a galera normalmente quer fugir.
mas subentende quem está aqui, né? E daí isso faz parte. Eu queria que até perguntar, vou fazer uma enquete aqui. Você sentiu variação emocional nesse carnaval? Não importa, entre o começo e o final. Se você sentiu alguma irritação, alguma angústia, alguma sensação de incômodo, tá? Independente de que pode ser até uma indução sobre as questões sexuais também, aumentando um pouco aqui a compreensão de quem. Por que a gente sente e por que casa como membro aí, sempre ajuda. Por que tem algumas pessoas que sentem e outras pessoas que parecem que curtem? Porque tem gente que é feliz, tem gente que fala, adoro o carnaval, fico feliz, e não sei o que, eu me solto, tal. Parece que existe algumas pessoas que se envolvem mais facilmente com os padrões energéticos e gostam, não se sentem mal. Outras sentem uma variação respeitável, obviamente, mas uma sensação de desvínculo, né? Tem gente que não consegue nem ouvir música. Tanto que foi a primeira vez, eu não toquei nada eu fiz 2 musicais, não toquei nada de axé, nada de nada. Ficamos ali só nas musiquinhas para tentar desvincular. Mesmo assim, estava bem pesada a energia ontem. Eu saí daqui e falei, caramba. Parece que no magnetismo, algumas pessoas se conectam mais tranquilamente, se envolvem naquela energia, faz parte de um contexto em que está dentro do... Porque tem que estar dentro do princípio. Ninguém vai pular num lugar desse que não está dentro do princípio da sua vontade. O cara está com a energia da coisa, tá? A gente não está julgando, mas ele gosta do magnetismo. Ele vai lá, pula, bebe, vê gente e curte a banda que ele gosta e tal, e vai ficar ali no meio com gente pulando, que é um negócio que a gente que está olhando não consegue entender, mas a gente tem que entender que existe um padrão que se sente bem, e eles não são necessariamente ruins. São pessoas que abrem um espaço na personalidade para aqueles dias, o que eu acho estranho. Eu, como observando de fora, assim, acho estranho. Sempre achei. Eu não estou sendo hipócrita. Eu ia tocar, tá? Nunca, inclusive, quando eu tocava nesses lugares. Estava lá no meio. Eu precisava ser preso tinha uma pessoa, uma produtora que me segurava ali, senão eu ia embora. Terminava de tocar, eu sumia. Na mesma hora. Saía dali. Era um ambiente que eu ia para ganhar dinheiro. Eu ia fazer o quê? Era o que eu sabia fazer. Sabe Deus porque eu comecei a tocar novo. Não parei com 13 anos, já tocava em barzinho. Os caras começaram a me chamar para tocar em tudo quanto é lugar. O dinheiro começou a entrar. Eu falei, oxe, não consegui ajudar em casa. Enfim, e nisso consegui fazer algumas músicas que foram lá a parte do carnaval. Então estou sendo hipócrita do negócio. Participei financeiramente de uma parte interessante das questões do carnaval. Então tive uma música, fui campeão do carnaval de 1999. Então, posso falar, e outras músicas que foram... Eu paguei minha faculdade com uma música que o Louro José dançava, na Ana Maria Braga, que era Tique Bom. Você não consegue tirar a cultura dentro das pessoas. Tá? É uma coisa que faz parte. A pessoa, ela naqueles dias, ela está acostumada a se soltar, como se fosse um negócio que você não consegue entender como é que acontece, mas acontece, tá? E eu sempre fiquei pensando como é que uma pessoa que eu nunca, cara, saiu, você tem ideia, eu ia tocar Bom Balanço, Zezé de Camargo, tocamos no Festival de Verão, eu fui embora, tive que tomar um cuidado com isso aí, tanto que eu fiz essas músicas, nunca mais fiz sair, parei, porque de fato eu fui cercado, tentado pesadamente para desvínculo total das questões espirituais ali, porque estava andando com compositores, Rafael, quem andava comigo? Pierre Ronaz, mas andei perto de uma situação em que se eu não tivesse com o pé bem elaborado, se não fossem os mentores e as projeções astrais, teria facilmente caído ali, velho. Facilmente ficado num processo de somente voltar a canções, estudar o que a pessoa queria, tal. Os caras que estavam comigo, estava totalmente voltado às questões musicais. Pulei uma fogueira, meu velho, ali no astral. Aquilo é como se fosse um fogo e pega as pessoas que estão ali no meio. Você não consegue sair, velho. Não consegue. E depois me foi mostrado, inclusive, no astral, essas questões musicais, tal, da posterior. Então, para me desvincular daquilo, eu tive que trabalhar num apego. E só quem é músico vai entender o que eu estou falando. Quando você é músico, você faz qualquer coisa, mas você não abandona a música. Tanto que eu toco no meu canal por isso. Se eu não tocar, você não consegue. Uma vez que você seja músico, a música te pega para sempre. Você não sai dela. Não sai. Não sai mais. Você não consegue.
Mas só que você tem que tomar cuidado em que situação você se envolve, porque se você entra no onde, você também dificilmente se desvincula. Só que esse negócio também pega você para dança. Existe uma energia no Carnaval de Salvador, que a galera vai, no Recife também, Recife é um pouquinho diferente, mas tem também, que é uma tradição que você não consegue sair. E aquilo gera um magnetismo de perda todo santo ano. Todos os anos as pessoas vão lá e vão pular atrás das mesmas coisas. Na época era do chiclete, do Bel, aí tinha o Asa. Lá no Recife são aqueles freus antigos, né? Que para sempre ficam lá no coração das pessoas, as manias de rua, que as pessoas também, quando ouvem aquilo, tá, choram e tal. Tem músicas que são antigas e eles têm uma tradição um pouquinho mais gostoso que Salvador, no sentido da sensação dinheiro versus brincadeira. Mas o assédio também existe. As questões da cachaça, do sexo, da nostalgia, das ligações, que baixa frequência faz com que o ambiente pese. Recife pesa também. Eu morei em Salvador e em Recife. Talvez um dos 3 pontos, dos 2 pontos, são 3, né, o Rio, né? Mais pesados energeticamente nesse sentido. E é dificílimo desvincular disso. Aí outra coisa, o ego do músico. O ego também é uma coisa dificílima de sair. Um músico, Jana, já responda, tá? Alguma coisa entre ele tocar e ser visto. E uma necessidade difícil de explicar. Eu tenho um pouco disso. Eu toco aqui. Não sou, a hipocrisia é zero aqui. Marília, obrigado. Mas eu tento fazer uma coisa aqui dentro disso, entre as questões espirituais, tento fazer alguma coisa que eu consiga movimentar a música para uma coisa de relaxamento, para não alguma coisa pesada. Então eu tento desconectar um pouco dessas questões, mas são bem difíceis. E pegam as pessoas que estão nisso também. A música, ela é uma coisa incrível, ela é bondosa, mas é feita para nos elevar, mas ela é usada pelas trevas como fonte de foco magnético, sem a menor dúvida. As letras das músicas, pelo amor de Deus.